Você provavelmente já ouviu muito. Parece que ele não escuta. Vive no mundo da lua. Eu falo, mas parece que ele não entendeu. E aí cria essa disputa, né, entre o que é problema de atenção e o que é a questão auditiva. E pode sim a gente ter um TDAH, que é o déficit de atenção, junto com um transtorno de processamento auditivo central. Sabe o que é isso? Hoje eu vou te contar. O processamento auditivo central, ele é um conjunto de habilidades do cérebro de entender, né, de transcrever no cérebro e de entender o que está sendo dito. Então, o ouvido, ele faz o trabalho dele, né, gente, que é pegar esse som, decodificar ele a partir de toda uma questão anatômica e enviar para o cérebro. Quando chega no cérebro, o cérebro vai dizer, então, né, o que é que realmente todo aquele som estava dizendo. No processamento auditivo central, esse é o trabalho dele, né, esse é o papel do processamento auditivo central. Quando existe um transtorno no processamento auditivo central, a gente vai ter, então, essas manifestações, gente, que muito comumente, né, com muita facilidade, são confundidas com problemas atencionais. Quem tem transtorno de processamento auditivo central vai ter a dificuldade em identificar o som que é importante quando tem ruídos, por exemplo, na sala de aula, né? É aquele aluno que às vezes os colegas estão falando, ele se perde total e ele não sabe mais o que está acontecendo ali. É aquela criança, aquele adolescente que vai fazer assim, ó, tu falou e ele vai te dizer né? E aí tu tem que repetir. Às vezes quando tu vai repetir, aí ele entendeu, então tu tá no meio da repetição da frase e aquela criança te dá a resposta. Ou seja, o que aconteceu foi um delay, né? Ela levou um tempinho maior para entender o que estava sendo falado. Processamento auditivo central de novo, tá? Então a gente vai ter várias coisas que acontecem no dia a dia que podem estar relacionadas a um transtorno de processamento auditivo central. Por que, gente, esse transtorno de processamento auditivo central, né, tão frequentemente vinculado ao TDAH, ou existe inclusive uma confusão, né, entre esses dois, porque o TDAH e o transtorno de processamento auditivo central, eles podem estar juntos. Isso não é uma coisa assim incomum, tá? É bem comum. Mas ao mesmo tempo a gente pode ter a confusão. Por que a confusão, né? Porque uma criança com déficit de atenção, ela já vai ter a dificuldade em fazer o filtro do ambiente, né? Em focar no que é importante. Ela vai ter a dificuldade em selecionar o foco e em manter esse foco. Então, é muito comum quem tem TDAH, mesmo sem ter transtorno de processamento auditivo central, já ter essa dificuldade, porque não está focando, né? Então, é aquela criança que escuta a primeira e a última frase, a última palavra de uma frase, né? Ou é aquela criança que tu pede duas coisas na mesma sentença, né? Varre junto o lixo, né? Alguma coisa assim, e ela vai fazer uma ou outra, ou nenhuma. Então, o déficit de atenção, ele já traz consigo essa dificuldade, porque não faz o foco, né? Não seleciona o foco. Quando tem transtorno de processamento auditivo central, a gente vai ter uma característica parecida, né? Porque a gente vai ter esse delay auditivo, muitas vezes, é assim que ele funciona, né? Não discrimina o som em meio a ruídos, não seleciona o que é importante, né? Tem um delay ali, né? Segundos a mais entre o ouvir e o entender. Então, a confusão, ela acontece. Só que essas duas coisas podem estar juntas, tá? Ter TDAH e ter transtorno de processamento auditivo central. Só que aí tem que ser feito diagnóstico, né? Enfim, separados, né? Pra gente saber, então, né, se essa criança talvez nem tenha TDAH, talvez o problema seja só processamento auditivo central, talvez seja só TDAH, talvez seja os dois juntos, que é um pacote bem complexo daí, né? E muito importante deixar claro, tá, gente? Quem tem transtorno de processamento auditivo central pode sim ter uma perda auditiva associada, mas não é regra, tá? Então, a criança, o adolescente faz uma audiometria, não, mas o pai escuta bem,
né? Tá 100%, não tem nenhuma perda auditiva, mas pode não ter perda auditiva e ter o transtorno de processamento auditivo central, que parece perda auditiva em função desse delay entre o ouvir e o entender, tá? Mas essas coisas, elas não estão amarradas, tá? Assim como também não é regra ter TDAH, vai ter que ter transtorno de processamento auditivo central. Não, é comum ter, mas não é regra, tá? Então essas coisas podem estar juntas ou separadas. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para ti, já curte aqui, pessoal, curte, compartilha, tá? Pra gente poder ajudar mais pessoas a entender esses transtornos, porque eles fazem parte, eles estão aqui entre nós, né? A gente tem uma grande porcentagem de pessoas que têm esses transtornos. Então, no momento em que vocês curtem, o YouTube entende, né, que isso é relevante, que isso é importante, e é realmente, né? E entrega para mais pessoas. E seguindo, então, agora eu vou te falar de um ponto chave, tá? Entre o TDAH e o transtorno de processamento auditivo central. O TDAH, tá, gente? O déficit de atenção, né? A criança com TDAH. O que acontece? Muitas vezes parece que ela não tá ouvindo porque ela não conseguiu fazer foco, tá? Ela tem dificuldade em fazer o foco, selecionar, manter foco. Ela tem dificuldade em manter na memória de trabalho, né? Que é aquela memóriazinha recente que a gente usa para operacionalizar, para realizar coisas, né? Porque ela não focou. Aquilo não entrou, né? A atenção é o filtro do cérebro. Então não passou no primeiro filtro, não chegou na memória, né? Então, no TDAH, muitas vezes isso que parece não estar ouvindo está vinculado a não conseguir focar. No processamento auditivo central, em quem tem esse transtorno, é uma outra questão. A criança pode não ter nenhum problema atencional, né? Só que a informação entra e até ser traduzida no cérebro, ela vai levar um tempo, né? Não vai conseguir discriminar o som entre os ruídos, como eu já falei, né? Ela vai ter uma série de prejuízos, né? Aquela criança que fica te perguntando, é muito comum eles fazerem, às vezes os pais até se irritam com isso, né? E tudo bem, somos todos seres humanos, né? Mas pode muito bem, gente, estar vinculado ao transtorno, então, do processamento auditivo central. São coisas diferentes, tá? TDAH é uma coisa, ele está relacionado com um problema atencional, né? Não consegue fazer foco. A atenção é que é o problema. No transtorno de processamento auditivo central é o processamento do que se escuta, né? Entre o ouvido e o cérebro e daí o entender. Porém, muito comum eles estarem juntos. E aí sim, aí a gente tem uma situação bem mais importante, digamos assim, né? Tem um impacto bem maior na vida do sujeito quando a gente tem essas duas questões juntas. Uma criança com TDAH já é uma criança que tem um prejuízo. Vamos pensar no ambiente escolar, mas é em todos os ambientes, tá, gente? No ambiente escolar, ela tá lá, ela tem déficit de atenção, né? E a turma pode estar calma, pode ser assim, um contexto muito favorável, mas na escola toca o sinal. Alguém vai pedir para ir no banheiro, né? E vai levantar da classe. Algum colega vai deixar a borracha cair, o apontador vai dar barulho. A professora vai estar explicando ao mesmo tempo em que tem coisas no quadro, então essa criança fica com déficit de atenção. Até isso é difícil para ela. E agora, foco no quê, né? Foco no que a prof está dizendo, eu foco no que está escrito e o meu colega deixou o apontador cair, né? Então, já é uma baita dificuldade. Se essa criança tiver também o transtorno de processamento auditivo central, então, ela vai ter um duplo prejuízo, digamos assim, né? Então, além de toda a dificuldade no foco, ela ainda vai ter toda a dificuldade associada a essa entrada auditiva, a esse processamento cerebral do que está acontecendo no ambiente, que vai ter ruído, que vai ter... Então, é uma criança que vai precisar de muito mais suporte para que ela consiga, então, aprender, ter seu potencial desenvolvido, porque são crianças que não têm déficit na inteligência, eles não têm uma dificuldade de cognição, de entendimento, de aprendizagem. A questão deles, ela é, ao mesmo tempo, periférica, né, que seria esse sistema atencional, que não faz o filtro como deveria, não seleciona o foco, e junto com isso essa questão
do processamento auditivo, né, das informações auditivas que chegam a ela. E por isso, gente, diferenciar e diagnosticar é tão importante, tá? Porque o que acontece, né? Claro, a gente sempre pensa no sujeito, a necessidade do sujeito, quem é o sujeito. Só que no momento que se sabe o que é que está atrapalhando o desenvolvimento desse sujeito, é muito mais fácil de entender ele, de fazer as adaptações e, ao mesmo tempo, para o adulto que está ali, para o pai, para a mãe, para o professor, enfim, entender o porquê disso e também não ficar nesse papel assim de ansiedade, inclusive de ficar cobrando excessivamente essa criança, né? Quando ela faz essa coisa do que tu tem que repetir 3 vezes às vezes a informação, né? Muitas vezes o adulto ele fica realmente, meu Deus, mas eu já falei, né? Enfim, quando a gente sabe o que a criança tem, fica mais fácil de lidar com isso. Então, fica mais fácil para a criança, para o adulto, para fazer as adaptações e para buscar tratamento para ajudar a nossa criança. O déficit de atenção, tá? O TDAH, a gente vai pensar num neuropediatra, né? Se é uma criança. A gente tem instrumentos de avaliação validados, né? Psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos podem, então, né, aplicar esses instrumentos, fazer um relatório, né? Pré-diagnosticar, levantar as hipóteses diagnósticas e encaminhar para o neurologista. Alguns fonoaudiólogos também fazem essa parte aí, né? De testagem, enfim, e de encaminhamento. Quando a gente tem a possibilidade de um transtorno de processamento auditivo central, o profissional, então, que se busca é o fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista. São os 2 profissionais, então, que vão fazer esse diagnóstico diferencial, né? E depois, em termos de tratamento, né, TDAH vai ter toda uma parte de manejo, de uma flexibilização escolar, manejo em casa, organização de rotina, tem todo um manejo terapêutico que se usa, mas a gente vai ter um neurologista que vai avaliar, então, a necessidade ou não de uma medicação, né? O médico, o neurologista é o profissional, então, né, ou o psiquiatra, que vai, então, ver a necessidade de uma medicação, pensando no TDAH. O transtorno de processamento auditivo central, então, a gente vai ter um fonoaudiólogo especializado que vai fazer a terapia, no caso, fonoaudiológica, né, que é o tratamento mais indicado nesse caso. O que a gente pensa, então, né? Primeira coisa, se tem a hipótese, tem que investigar. Muito comum, gente, quase via de regra, se avaliou, essa criança tem TDAH, a gente encaminha para avaliação de transtorno de processamento auditivo central. Se não tiver, tá ótimo, né? A gente vai saber que as questões dela, de às vezes parecer não estar ouvindo, são por causa da atenção. E se der positivo, se ela tiver também transtorno de processamento auditivo central, ela vai saber que tem, a família vai saber e ela vai ser tratada. E a gente pode ter também mais uma hipótese que seria só o transtorno de processamento auditivo central, que pode parecer um TDAH, né? Justamente por essa questão do parece que tô no mundo da lua, né? E pode muito bem ser a questão do transtorno de processamento auditivo central sem o TDAH, também é uma hipótese, tá? Mas independente de hipóteses, o que importa é a gente conseguir discriminar para poder ver o que fazer, né? Enfim, seguir os protocolos de manejo em casa, manejo na escola, manejo terapêutico para ajudar essa criança, então, a se desenvolver melhor. Hoje a gente tratou, então, da associação entre TDAH e transtorno de processamento auditivo central. Nosso próximo vídeo vai ser específico sobre como fazer o manejo de crianças com essa condição na escola. Com foco em quê? Foco em ajudar nossas crianças a se sentirem melhor, aprenderem mais e desenvolver o seu potencial. E não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Até lá!